Oi, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe, continuando as nossas aulas sobre memória. Memórias são importantes na organização de computadores. A gente viu primeiro como que as memórias funcionam, depois eu falei um pouco sobre máquinas virtuais. Agora eu vou falar sobre memória virtual. Então, memória virtual é uma técnica que dá ao programador a ilusão de poder acessar rapidamente um grande espaço de endereçamento. A gente estudou hierarquia de memória, que permite que a gente tenha a visão que a gente tem muita memória com acesso rápido. A memória virtual é para permitir que a gente mantenha essa visão desse grande espaço, só que a gente quer um grande espaço de endereçamento e o acesso tem que ser rápido. Ou seja, a gente quer ter o tempo de acesso, que é da memória mais próxima ao processador, mas quer ter um endereçamento que é a memória que está em disco. Então, para poder fazer isso, a gente vai ter que criar a ilusão que a gente tem mais memória. E aí a gente vai criar, então, a memória virtual. Observe que a memória virtual ela é um pouco mais difícil de fazer do que máquinas virtuais. Máquinas virtuais, a gente cria a execução e emulação das máquinas. Então, o que a gente faz é a gente separa uma área e permite com que os nossos recursos físicos sejam gerenciados pelo VMM. Na máquina virtual, a gente vai ter que criar o código que vai gerenciar o acesso à memória. Então, primeira coisa, qual que é o nosso objetivo com a memória virtual? É permitir que haja um meio seguro e eficiente de se compartilhar informações armazenadas na memória entre vários programas. E a gente quer minimizar também os problemas causados aos programas pela existência de uma pequena quantidade de memória principal. Antigamente, quando a memória era bem mais caro, a gente tinha alguns programas que não conseguiam executar por falta de memória. Então a solução foi criar a memória virtual, que continua sendo usada até hoje porque ela permite que a gente tenha essa ilusão aí de ter mais memória e de poder acessar mais rapidamente. A memória virtual, tá, ela faz com que os programas que compartilhem a memória de uma máquina mudam dinamicamente durante o processo de execução. Cada programa deve ser compilado usando seu próprio espaço de endereçamento, ou seja, é uma região da memória acessível somente a esse programa. Então, na hora que a gente pega um programa, a gente compila e ele vai gerar o código objeto que depois vai ser carregado na máquina para ser executado. Quando ele é compilado, todo o endereçamento é feito utilizando o endereçamento da própria região que esse programa identifica. Quando ele for executado, a área que o programa for colocado para executar vai passar a utilizar a memória virtual. E aí a técnica de memória virtual vai realizar a tradução do espaço de endereçamento de um programa para seus endereços reais. Então a gente vai ter o endereço que o programa acha que é aquele que ele conhece. E vai ter o endereço real. E quem vai fazer o mapeamento é a técnica de memória virtual. Então a técnica de memória virtual permite que o tamanho de um único programa exceda a quantidade total de memória real disponível para sua execução. Então a memória virtual vai criar mais memória. A gente passa a ter mais memória endereçável do que a gente tem de memória real. Você pode estar perguntando, como? Como que a gente consegue endereçar mais memória do que a gente tem? É a técnica da memória virtual. A gente vai criar endereços e vai depois mapear esses endereços para endereços reais e gerenciar a troca desse conteúdo. Então, a técnica de memória virtual gerencia automaticamente os seguintes dois níveis de hierarquia de memória. A memória principal, que é a física, e a memória secundária, que é o que está no disco. Tá? Então a gente mantém a nossa hierarquia de memória e os dois níveis, disco e principal, vão utilizar a memória virtual. Antigamente, os programas eram divididos em pedaços. A gente tinha pedaços mutuamente exclusivos, overlays, que eram identificados. E a carga e exclusão de overlays da memória era realizada sob controle do próprio programa.
Depois isso mudou. A memória virtual faz com que a memória principal funcione como uma cache para uma memória secundária, discos magnéticos. Então aqui a gente vai ter a mesma ideia que a gente tinha na cache, que a gente tinha um buffer, uma área em memória, que é utilizada para armazenar os dados que eram mais recentemente utilizados, pelo princípio de localidade temporal e espacial. Aqui agora a gente vai criar uma área em memória para o programa poder funcionar. Qual que é a vantagem da gente estar usando memória virtual, Primeiro, a gente tem a ilusão de ter mais memória física. Segundo, a gente pode fazer a realocação de programas. Terceiro, a gente tem proteção entre processos. Um processo não vai poder acessar a área de outro processo. Então, a não ser que você tenha uma falha de segurança, tipo um buffer overflow. Então, a gente tem também a separação entre memória lógica e memória física. A memória lógica é a visão de um processo. É o que o programa enxerga. É o espaço de endereçamento. A memória física é o que ocorre no mundo real. É a visão do processador. São os endereços reais. Traçando um paralelo aí entre memória virtual e memória cache, só para ter uma ideia aí dos parâmetros, a cache L1, geralmente ela tem um tamanho do bloco aí, que é uma página, de 16 a 128 bytes. A memória virtual vai trabalhar com páginas. Então vai ser algo da ordem de 4.096 a 65.536 bytes. A cache L1 ela está próxima do processador. Então quando você tem o acerto na busca, o hit, isso demora de 1 a 3 ciclos. A memória virtual vai estar buscando o dado em disco, quando não tiver em memória principal. E se tiver um hit, vai estar em memória principal, que gasta aí por volta de 100 a 200 ciclos. Quando tem o miss, a penalidade de falha, o cache L1 é de 8 a 200 ciclos, para a memória virtual é de 1 a 10 milhões de ciclos. O tempo de acesso é da ordem de 6 a 160 na L1, com a taxa de transferência entre 2 a 40 ciclos. Já a memória virtual, como a gente está buscando em disco, que é muito mais lento, são várias ordens de grandeza acima. É de 0,8 a 8 milhões de ciclos para fazer o acesso, e a transferência é de 0,2 a 2 milhões de ciclos. A taxa de falha na cache é da ordem de 0,1 a 10%. A memória virtual, por ter um espaço maior, ela tem uma taxa de falha menor. Mas você vê que a penalidade dela é maior. A taxa de falha dela é da ordem de 0,00001 a 0,001%. E o mapeamento de endereços, na cache L1 vai ocorrer de 25 a 45 bits de endereço físico para 14 a 20 bits de endereço de cache. Já na memória virtual, a gente trabalhando com páginas, a gente vai ter de 32 a 64 bits de endereços virtuais para 25 a 45 bits de endereços físicos. Então, os conceitos que a gente vai ter na memória virtual. Primeiro é o conceito de página. Página vai ser um bloco de bytes de tamanho fixo. A gente pode ter um segmento, que é um bloco de bytes de tamanho variável. Quando a gente tiver uma falta de página, isso significa que ocorreu uma busca por uma página e essa não estava presente na memória principal. Então, o que acontece na falta de página? A gente tem que buscar a página em disco e carregar na memória principal. O endereço físico ou real é o endereço da memória principal. O endereço virtual é o endereço que corresponde a um local no espaço virtual. A tradução de endereço ou mapeamento vai ser um processo de tradução de um endereço virtual para o endereço físico quando a memória principal é acessada. Como funciona a tradução de endereços? Então, a gente vai ter o espaço de endereço dos processos, por exemplo, o processo A, que tem instruções e dados. E tem a pilha, que é onde tem a alocação dinâmica dos dados. Isso tudo vai estar guardado na memória física.
Então a memória física vai ser dividida e a gente vai guardar algumas páginas em memória física. A memória física pode estar sendo utilizada para vários processos. Também pode estar na figura mostrando processos B e C. Então, cada processo vai acessar um endereço que é um endereço virtual. O endereço virtual vai ser um número, tá? E a gente vai pegar esse número do endereço virtual e ele pode ser dividido em dois pedaços. É o número da página virtual e o deslocamento na página, o offset. Quando for buscar isso na memória, a gente vai ter que fazer a tradução para o endereço físico. Então, o que vai acontecer? Vai ter um mapeamento entre o número da página virtual e o número da página física. Vai ter uma tradução. Essa tradução vai dar a ilusão de que se tem uma quantidade de memória ilimitada à disposição. Quanto maior o número de páginas virtuais a gente tiver, maior a ilusão do tamanho da memória. Só que essas páginas virtuais, na verdade, elas têm que estar na memória física. Então, a gente tem um número limitado de páginas na memória física. Como é feita a tradução, então, a gente pega o endereço virtual, vai pegar os bits do número da página virtual, vai mapear para o número da página física. O offset, que diz qual a parte dentro daquela página, vai ser mantido, vai identificar o deslocamento na página, o offset dentro daquela página, que é o que é mostrado na figura. Então, o número da página é traduzido para o número da página física. E o deslocamento é mantido. Então, o endereço virtual é convertido para um endereço físico. Só para explicar dois conceitos importantes, página e segmento. Então, a página tem um tamanho em blocos, que é um tamanho fixo, e a segmentação utiliza blocos de tamanho variável. Um segmento vai constituir de duas partes, o número de segmento e o offset do segmento. Então, aqui está um pedaço de memória de código, pode ser quebrado em páginas, ou ele pode ser segmentado em blocos de tamanho variável. O mesmo para o campo de dados. Por que segmentação é utilizada? Segmentação é utilizada porque ela suporta métodos de proteção mais avançados. Ela permite também compartilhar um espaço de endereçamento. A desvantagem é que ela vai dividir o espaço de endereço em partes logicamente separadas, que precisam ser manipuladas como um endereço de duas partes. Então, tem 4 perguntas básicas sobre a hierarquia de memória. Primeiro, o posicionamento da página. Onde a página deve ser colocada na memória principal. Segundo, identificação da página. Como a página é encontrada na memória principal. Terceiro, substituição de página. Quais páginas serão trocadas em uma falta? Quarta questão. Estratégia de gravação. O que acontece em uma escrita de página? Então, a ideia aqui é bem parecido com o que a gente viu em cache. A gente vai ter um mapeamento entre o conteúdo que a gente está mapeando para a nossa cache, no caso aqui é a memória principal. E vai ter que ter uma decisão do que fazer quando a página não estiver lá, como identificar a página e como fazer a substituição. E também preocupar com a escrita, a gravação. Então, primeira pergunta, posicionamento da página. A penalidade de erro para a memória virtual é muito alta, pois envolve o acesso a um dispositivo de armazenamento magnético rotativo. Isso quando a gente está buscando a página que está no nosso disco magnético, no disco rígido. Em razão disso, para reduzir a frequência de faltas de páginas, os sistemas operacionais utilizam o esquema de posicionamento totalmente associativo. Então, lembra que a gente estudou memória cache, a gente viu mapeamento direto, mapeamento associativo em conjunto e totalmente associativo. E o totalmente associativo era o que diminuía o miss rate. Então, para reduzir a frequência de falta de páginas, a gente usa totalmente associativo.
A desvantagem da escolha do posicionamento totalmente associativo está em localizar uma entrada, já que ela pode estar em qualquer lugar da memória. Lembra que quando a gente viu totalmente associativo em cache, a gente tinha que aumentar o número de comparadores em hardware que a gente tinha. Na memória virtual, a gente vai ter que comparar com todas as entradas. Então a gente tem que fazer uma maneira de fazer isso rápido. Como o espaço ocupado pela memória virtual é maior que aquele ocupado pela memória cache, o tempo de busca aumenta substancialmente. Para contornar essa desvantagem, utiliza-se uma tabela de páginas, que é uma estrutura que indexa as traduções de endereços virtuais para endereços físicos. Então a gente vai ter o conceito de tabela de páginas. A tabela de páginas vai estar armazenada na memória principal. Ela vai indexar o número da página extraído do endereço virtual e que contém o número da página física correspondente. Como cada página virtual indexa uma entrada da tabela de páginas, nenhuma tag é necessária. Então aqui a gente está mostrando uma figura para exemplificar a tabela de páginas. Então a gente tem nosso registrador da tabela de páginas, tá? E a gente tem aqui um endereço virtual. Então, o endereço virtual tem o número da página virtual e o deslocamento na página. O número da página virtual vai ser usado para acessar, para identificar, para indexar a entrada que a gente quer na tabela de páginas. Então, aqui está o número da página física. Pelo número da página virtual, a gente identifica o número da página física, que vai mapear para a gente dar o número da página física. Aqui vai ter um bit de residência, tá? Para dizer se a página está na memória principal ou não. Observe que, diferente da cache, a gente não precisa da tag para identificar se é essa entrada ou não. E o deslocamento na página é usado para identificar o deslocamento na página. Então, o nosso endereço físico é o deslocamento na página, que veio do endereço real, e o número da página física que foi mapeado na tabela de páginas, vindo indexado pelo número da página virtual. Então, nesse exemplo, qual é o tamanho da página? Então, a gente tem que olhar quantos bits que a gente tem disponível para indexar a página. Qual é o tamanho da tabela de páginas? Vai ser o número de entradas na tabela aqui, ó. Se eu tenho 20 bits, eu posso ter 2 elevado a 20 entradas. Qual é o espaço de endereçamento virtual? Então, 2 elevado a 20. Qual é o espaço de endereçamento real? É o número de bits que a gente tem aqui, certo? Então, se a gente está usando 12 bits aqui e 18 aqui, então aqui a gente tem 18, então a gente tem 2 elevado a 18 possíveis endereços. Para que mais um programa utilize alternadamente o processador, é necessário salvar o seu estado. Então, quando a gente tem a troca de contexto, a gente tem que trocar os registradores da CPU, o contador de programa e também a tabela de páginas. Em vez de se salvar a tabela de páginas inteira, o sistema operacional conserva apenas o registrador da tabela de páginas. Então, ele é um componente do hardware de memória que aponta a posição inicial da tabela de páginas na memória principal. Cada programa vai possuir sua própria tabela de páginas. Tamanho da tabela de páginas. Então, vamos considerar o seguinte: a gente tem um espaço de endereçamento virtual de 48 bits, páginas de 4K bytes. Então, a gente tem 4 bytes por entrada da tabela de páginas. Então, a gente tem 18 bits mais o controle. Então, o número de entradas da tabela de página vai ser, a gente tem 48 bits, então a gente tem 2 elevado a 48 possíveis endereços. A gente tem páginas que são 4K bytes, que vai dar 2 elevado a 12. Então, 2 elevado a 48 dividido por 2 elevado a 12 vai dar 2 elevado a 36. Então, a gente pode ter 2 elevado a 36 entradas da tabela de páginas.
tamanho da tabela de páginas, então, vai ser o número de entradas da tabela de páginas, que é 2 elevado a 36, vezes o tamanho de cada página, que vai ser 4. Então, a gente vai ter aí 2 elevado a 38, que dá 256 gigabytes. É o tamanho da nossa tabela de páginas. Viu que a tabela de páginas ficou grande? Então, a gente pode tentar reduzir. Como? Então, a gente tem técnicas para tentar reduzir o tamanho da tabela de páginas. Primeiro, manter um registrador que limite o tamanho da tabela de páginas para um determinado processo. Segundo, usar o número da página física, em vez da virtual, como entrada da tabela e aplicar uma função de hashing para realizar a inversão. Terceiro, utilizar múltiplos níveis de mapeamento. 4. Permitir a paginação da tabela de páginas. Terceira pergunta, substituição de página. O que a gente faz quando der um page fault, que é a falta de página? Então, a gente tem o bit de validade, que vai dizer se a página está presente em memória ou não. Tá? 0 indica que não tem a página em memória. Quando isso acontecer, o sistema operacional vai assumir o controle e vai fazer isso através do mecanismo de exceção. Aí, o que o sistema operacional precisa fazer? Ele precisa, primeiro, encontrar a página faltante no nível de hierarquia inferior, ou seja, no disco. E aí ele tem que decidir em qual lugar da memória principal deve ser colocada a página requisitada. O endereço virtual não informa em que posição do HD esta página que gerou a falta de página está. Então, o sistema operacional vai criar um espaço em disco para todas as páginas virtuais de um processo, quando da criação do processo. Tal espaço é conhecido também como área de swap. Nesse momento, o sistema operacional também cria uma estrutura de dados para controlar onde cada página virtual está guardada no disco. Então, a estrutura pode ser parte da tabela de páginas ou uma estrutura auxiliar indexada da mesma forma que a tabela de páginas. Aí, em uma memória totalmente associativa, todos os blocos são candidatos à substituição. Então, a gente precisa de uma estratégia para substituição de blocos. Então, vão ter várias políticas aí. Então, a gente tem a política aleatória, que os blocos candidatos à substituição são escolhidos ao acaso, possivelmente contando com algum auxílio de rato. Tem a política LRU, que é o Least Recent Used, que é o bloco menos usado recentemente, onde o bloco substituído é aquele menos utilizado recentemente. Tem outras políticas também, vocês vão ver mais políticas em sistemas operacionais. Quarta pergunta é a estratégia de gravação. A escrita no disco consome de 1 a 10 milhões de ciclos de clock. O esquema write-through não funciona para a memória virtual. Mesmo usando um buffer de escrita, ele deveria ser muito maior que aquele utilizado em memórias cache, o que encareceria o hardware. Então, qual que a gente vai usar? A gente vai usar o write back. Então, a página é copiada para o disco no momento em que for substituído. É o que a gente chama de copy back. Então, vamos ver um exemplo de memória virtual. Então, a gente tem a memória física, que a gente pode guardar as páginas. E tem a memória virtual, que tem um espaço de endereçamento maior que o da memória física. A memória virtual vai mapear para a memória física. Então, vamos supor que a gente tenha páginas de 32 palavras, 2 elevado a 5. Então, a gente cria aqui uma memória virtual de 256 palavras, 2 elevado a 8. Então, 256, que é 2 elevado a 8, dividido por 32, que é 2 a 5, vai dar 2 a 3, que é 8. Então, a gente tem 8 páginas de 32 palavras. E aí, a gente tem endereços de 8 bits. A nossa memória física aqui no exemplo, tá? É de 128, que é 2 elevado a 7 palavras. Então, a gente tem 4 páginas de 32 palavras, endereços de 7 bits. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um endereço de 7 bits na memória física e um endereço de 8 bits na memória virtual. Então, aqui, o endereço virtual tem 8 bits, que vai ter o endereço da página, 3 bits, e o offset, 5 bits. E aí, o endereço físico vai ter 5 bits de offset e 2 bits da página física. Tá?
Então aqui no exemplo, a gente tem a memória virtual, 3 bits para a página virtual, 2 bits para a página física. E aí a gente vai ter então a indicação da página aonde que ela mapeia, para qual posição ela mapeia na memória física e se ela está presente na memória física ou não. Então a gente tem um bit de validade aqui. Então pega aqui o primeiro exemplo, ó. A página virtual 000, ela mapeia para a página física 2. Então na entrada 000 vai dizer que mapeia para a página física 2, que é 10, que ela está presente em memória. Então o bit de validade é 1. A entrada 001 na memória virtual não está na memória física. Então, na tabela de páginas, na linha do 001, não tem um endereço físico e o bit de validade é 0, porque não tem nada presente na memória física. E aí, repete o processo para todas as entradas da tabela virtual, da memória virtual aqui. Certo? E a paginação, tá? Então, a gente também tem a paginação sob demanda, que a gente tem a memória física e a memória virtual. A memória virtual a gente pode ter um espaço, que é para as instruções do código, para os dados e para a alocação dinâmica, a pilha. Então, na hora que você pega o seu código, carrega ele em memória física, você cria um mapeamento. A gente tem um mapeamento entre memória virtual e memória física. Os dados também vão ser alocados em memória física e vai criar uma tabela de páginas fazendo um mapeamento. E o mesmo para os nossos dados da pilha, que são alocados dinamicamente. Então, no final, a gente vai ter a memória virtual com várias páginas que mapeiam código, dados e pilha, e a nossa memória física mapeando essas páginas sob demanda. Vou parar essa primeira parte aqui.